126, ele diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Faze-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Amanhã, dia 14 de agosto, essa igreja completa 59 anos de vida. Então, aniversário da Igreja Batista da Esperança amanhã, domingo a gente vai celebrar, no outro domingo a gente vai celebrar, e durante o mês de setembro a gente vai celebrar os sábados. Então, nós teremos aqui igrejas irmãs que vão estar conosco, né, aos sábados, sempre às 11 horas da manhã, e vocês são convidados. A gente vai, pelo menos um desses cultos, privilegiar, né, o Ministério do Culto do Meio-Dia, que ao longo desses 59 anos ininterruptos funciona, né? Então, o culto do meio-dia, ele antecede a igreja. O culto do meio-dia acontecia na Escola Bíblica do Ar, aqui ao lado, no prédio, né, da 1º de março 125, pastor Davi Gomes. Então, era uma época em que os evangélicos não estavam muito assim nas mídias, né? E o pastor fundador dessa igreja, ele era um radialista, muito conhecido e muito badalado, Brasil afora. Era que a gente chamava antigamente, né, fazia cruzadas evangelísticas, e assim nasceu a igreja. Então, antes de existir a igreja, existia o culto do meio-dia no escritório da Escola Bíblica do Ar, e depois a igreja foi organizada em 14 de agosto de 1966. Eu tive o privilégio de chegar à igreja em 1974 ou 75, vindo direto da Bahia, né? E a minha família veio. A minha mãe conhecia a igreja pelo rádio, conhecia o pastor Davi Gomes, porque lá no interior da Bahia ouvia. E quando migramos, vocês sabem que a década de 70 foi a década do milagre brasileiro. Então, houve uma atração dos nordestinos para o grande centro. Continuaram migrando, mas década de 70 e 80 foi muito forte, porque, na verdade, era um projeto de desenvolvimento industrial, tecnológico, e houve, então, o êxodo rural. E o êxodo rural, eu vim nesse êxodo rural, e chegamos aqui, a igreja ainda não estava no prédio, era num casarão velho, um sobrado, que depois esse casarão velho foi derrubado e uma construtora levantou esse prédio, né? A igreja não tinha condições de construir um prédio, era muito pequena, como ainda é, e assim deu 2 andares para funcionar. São esses 2 andares em que nós estamos, segundo e terceiro, foi o contrato, né, com a construtora. A Escola Bíblica do Ar ficou com alguns andares, a igreja ficou com esses 2 andares, e cá nós estamos. Por isso que o nome do edifício, vocês repararam, o nome desse edifício é Edifício da Fé, porque para aquela igreja era impossível ter um templo nesse lugar, nessas condições. Mudou muito, né? Mas assim nasceu a Igreja Batista da Esperança, e eu tive o privilégio de, como criança, correr aqui, brincar aqui e me desenvolver. Só fui embora da igreja com 24 anos, quando então me tornei pastor e fui pastorear no Espírito Santo. Mas fui seminarista da igreja e fui ordenado na igreja no dia 1 de novembro de 1993. Ordenado, Davi Gomes pregou. Então já faz um tempinho, né? Mais de 30 anos, cara. Que isso, me respeita, cara. Hã? Muito bom. E aí fui ordenado aqui,
casei, não na Esperança, no templo, mas fui ordenado em novembro. Um mês depois, estava me casando lá na capela do Seminário do Sul, e fui... pastor Jeremias era o pastor à época, o Davi Gomes já era o pastor, como é que se diz? Sênior, jubilado. Sênior nem existia, né? Enfim, ele era membro da igreja, mas efetivamente quem estava pastoreando como presidente era o genro dele, o Jeremias, e tanto um quanto o outro, eles fizeram tanto o culto de ordenação como também. Então, minha história está muito ligada. Aí, depois de alguns anos, pastoreando lá no Espírito Santo, eu voltei para o Rio para pastorear a Igreja Batista da Esperança. E aí fiquei aqui dos 28 anos até os 30, e sei lá, 30 alguma coisa. Fiquei 7 anos como pastor da igreja efetivo, né, 35, então foi um bom tempo, nasceu aqui o primeiro filho. Aí depois eu fui para a vida, fui pastorear outras igrejas, fui fazer outras coisas, estudei, enfim, me tornei professor. Estou dando testemunho pessoal, percebeu? Mas está cruzado com a vida da igreja. E assim, retornamos depois da pandemia, depois desse tempo todo. Então, é o retorno, é uma história. Por isso que eu li o Salmo 126, né? Porque assim como as nossas vidas, né, a gente sofreu e tem sofrido muitas mudanças, a Igreja Batista da Esperança mudou e mudou muito por conta da própria característica do centro da cidade. Conversava com um taxista e ele falava o seguinte, já um senhor, né, e ele falava que o centro hoje dá mais ou menos 4 horas da tarde e ele fica bem vazio, bem esvaziado, né? 4 horas da tarde. Então, antigamente, o horário era 5, 6, né? O centro era muito cheio. E o culto do meio-dia era lotado. Sabe o que é lotado? O templo, que não era assim, era totalmente diferente, ele ficava lotado, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Né? Tinha a ver com a própria característica da cidade, que era uma cidade lotada, e mais, e não era só a quantidade de gente, é que as pessoas, os trabalhadores, tinham o horário de almoço fixo. Então, de meio-dia a 1h, era a hora de almoço fixo da grande maioria dos trabalhadores. E isso dava, né, essa conotação, né, de uma igreja no culto do meio-dia, com uma presença muito efetiva. Agora, o que está por vir é a grande questão. Primeiro, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. No Salmo, eles mesmos estavam dizendo isso, porque eles voltaram do cativeiro. Então, poxa, grandes coisas fez o Senhor. Nós não podíamos imaginar que a nossa vida ia mudar para melhor, como mudou. Então, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Mas depois o salmista diz assim, e os outros povos? Sabe o que eles dizem de nós? De fato, grandes coisas o Senhor fez por eles. Então, é uma constatação do que eu vejo, a percepção da realidade que eu tenho, mas a percepção que as outras pessoas têm ao meu respeito. E eu não estou falando de mim, estou falando da igreja. Então, a percepção interna que a gente tem e a percepção que as outras pessoas têm ao nosso respeito tem sido essa. Pelo menos nesse 1 ano, né? Nesses 2 anos, nesse pós-pandemia, que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos gratos. Então, Ele pôs nos nossos lábios um novo cântico, a nossa boca se encheu de riso. Mas não esquecer que o riso que a gente traz hoje tem a ver com as lágrimas que a gente derramou nesse processo. Porque está dizendo que quem semeia, né, vai andando, vai chorando, levando consigo, né, essa semente. Volta com alegria, trazendo consigo os seus frutos, trazendo consigo os seus molhos. Mas a ida foi bastante custosa. Eu posso dizer para vocês, tanto o pessoal que participa com a gente aqui, assistindo, como vocês que estão aqui, que tem sido exatamente assim, né? Não tem sido confortável, não. Não tem sido fácil, não. Não tem sido mole, não.
A gente faz com que se torne leve. A gente não está buscando aqui transformar uma estrutura de igreja que seja pesada para ninguém. Mas até para a gente transformar uma igreja nesses moldes, é pesado. Em alguns momentos se torna muito penoso, muito pesado, porque se a gente coloca dentro dos moldes tradicionais e normais ou convencionais, é mais leve, é mais fácil. Se a gente segue o modelo que existe, é muito mais fácil. Só que a gente cismou de inventar um futuro que não existe. Só que a gente cismou em tornar uma igreja que não é uma igreja que a gente tenha hoje um modelo assim, sabe? Como é que aquela funciona? Vamos aplicar os moldes aqui? A gente está seguindo algo totalmente, não é, novo para a gente, novo para todo mundo. Já fui pastor da igreja. Não estou reproduzindo o ministério que foi muito bem sucedido lá atrás para ser bem sucedido agora. Estamos começando algo totalmente novo. E isso inclui o culto do meio-dia. Isso inclui o culto do meio-dia. Então, a gente está esperando em quê? A gente está acreditando que temos uma mensagem a pregar e essa mensagem aponta para a pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, não é apenas alguém que nos conduz ao céu, mas é alguém também que nos ensina a viver. Então, a mensagem que temos a pregar, como alguns dizem, né, é cristocêntrica, é Cristo no centro. E também acreditamos em outra coisa muito singela, de que a criatividade, a força, o poder, o ânimo, vem de uma pessoa, e essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. E que Ele nos encha e que Ele traga quem tem que trazer, tanto para o meio-dia como para os cultos nos fins de semana, agora que serão aos sábados, se a igreja assim aprovar, no domingo, na próxima assembleia. Né? Estamos ainda negociando e orando para ver o que Deus orienta, mas a nossa possibilidade é não termos os cultos aos domingos e termos os cultos aos sábados, integrados com o centro da cidade e também podendo receber irmãos de outras igrejas que poderão aqui nos ajudar, né, Igor? Num sábado da vida aí, com sax, vim tocar, vim somar. E aí o nosso interesse é tornar uma cidade para a cidade, uma igreja evangelística, mas também uma igreja comunitária, uma igreja em que as pessoas sejam muito bem recebidas, estejam elas com a ferida que for, quebradas como for, que encontrem aqui um lugar de restauração, um lugar seguro, primeiro para ser quem elas são, e depois para admitir que no amor, na mutualidade, é muito mais fácil sermos curados do que sozinhos, ou do que julgados, ou do que, já ouviram isso? Quando eu colocar a minha vida em dia, eu vou para a igreja. Eu quero ser um pastor e quero ser uma igreja em que a pessoa que diz isso, ela morde os lábios e diz assim, eu estou todo ferrado, a minha vida está toda desorganizada, eu vou agora para a igreja. E desse jeito, ela não vai ser nem expulsa, nem julgada, nem catequizada, e nem vamos fazer uma oração esperando que esta oração seja transformadora. E eu acredito no poder transformador. Eu acredito que a gente pode orar, mas essa pessoa talvez não tenha expectativa de ir a um culto e dar uma mudada. Ela vai precisar de tempo, de um processo para a vida dela chegar aonde precisa chegar. E é isso que a gente está sonhando para o futuro. E é muito bom ter vocês aqui. É bom quando a gente está com culto aqui com 20, 30 pessoas, mas é maravilhoso quando a gente tem 6, 7. E está valendo também desse jeito. Está valendo e Deus há de nos abençoar. Então, parabéns para vocês, todos vocês que estão aqui são membros de carteirinha, né? Estão sempre presentes. E o pessoal que está em casa participando com a gente também, a gente espera que Deus abençoe. Ore, agradeçam a Deus. O aniversário é amanhã. Amanhã, antes do Bial, tem uma live muito singela, muito simples. Não é o mesmo nível, não tem Shirley Carvalhais, assim, é outro patamar, entendeu? É outro patamar. Que eu digo, né? É outro patamar.
mas é um momento que a gente vai agradecer, assim, eu pelo menos vou estar ali, é pelo mosaico, não é da igreja, mas a gente vai estar agradecendo pela vida da igreja e louvando a Deus, né, por tudo que Ele tem feito. 10h30, quem quiser e quem puder, procura lá o mosaico. Vamos orar? Deus de amor, Deus bendito, muito obrigado pela vida desta igreja, por essa porta aberta e pelas pessoas que circulam por aqui. Muito obrigado por cada vida ao longo dessa história, por cada uma que se doou, que colocou aqui os seus dons a serviço, tanto do reino para ti, como também para as pessoas, Pai. Muito obrigado por cada vida, por cada pastor, por cada membro da igreja ou por cada pessoa que contribuiu de alguma forma. Muito obrigado, e essa memória, Deus, que essa memória nos leve a termos coragem nos dias de hoje, que a gente tenha coragem para perseverar e para perseguir aquilo que o Senhor tem separado neste tempo para a Igreja Batista da Esperança. Nos encha com o Espírito Santo, mas nos encha tanto que a gente fique mais parecido com Cristo Jesus, nas escolhas, nas ações, nas prioridades, no amor, na sabedoria, que o Espírito Santo forme em nós o caráter de Cristo. E continue a abençoar cada vida, Senhor, que tem servido neste lugar. Obrigado, fica conosco, leva-nos para os nossos ambientes de trabalho, que a gente tenha um final de dia muito abençoado, abençoando também quem está em casa ou quem está nos acompanhando de outros locais, que a bênção do Senhor alcance também os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho. Nós assim oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, um abraço.